Olá, graça e paz. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. No dia de hoje nós vamos falar sobre a criação do Estado de Israel, mas antes disso nós vamos orar. E antes que nós começamos, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra, vamos à oração, melhor dizendo. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez nós nos reunimos na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para Te enaltecer, para render louvor ao Teu santo e glorioso nome. Não sabemos como Te pedir, não sabemos como Te buscar, mas o Espírito de Deus, Ele conhece os nossos corações. O Espírito Santo, Ele realmente entende a necessidade do homem. Pai, a Tua palavra nos ensina, dizendo para nós nos humilharmos realmente, Pai, na Tua presença santa. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que nós não conhecemos. Não existe um Deus grande como o Deus da Bíblia, o Deus grandioso, o Deus de poder, o Deus das maravilhas. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da Tua presença, porque Deus como o Senhor não existe. Tu és o Deus que pode transformar vidas, Deus que pode curar o enfermo. Eu te apresento neste momento do nosso canal a obra missionária, o fazer missões em todas as nações da terra. Que o Senhor possa levantar um grupo de homens, de mulheres, para fazer missões, ganharmos almas, ganharmos perdidos, no nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai bondoso e santo, nós não sabemos como Te pedir, como Te clamar, como Te buscar, mas o Teu Espírito nos ensina e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, Deus bondoso, ah, Deus de bondade, falai conosco, tocai nos nossos lábios com brasas vivas, para que possamos entender e compreender os mistérios da Tua palavra. E a Tua palavra é luz para os nossos pés, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é justiça. Se houver alguém enfermo ouvindo esta oração, seja curado em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos a depressão, a angústia, o desespero, a ansiedade, no nome do Senhor Jesus. Toda obra do mal, que todo mal seja repreendido em nome do Todo-Poderoso. Deus poderoso, nós Te apresentamos os inscritos do canal, os que dão like, os que ouvem todos os vídeos. Sejam eles abençoados em todas as áreas de suas vidas. Sejam abençoados pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus. É o que nós Te pedimos no dia de hoje. Abençoai os casais, as famílias, os filhos, os pais, todos os que habitam a face da terra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos e, claro, dê like e dê like. Vamos à mensagem de hoje. Israel, a história de Israel na Bíblia. A história de Israel é muito longa e turbulenta, meus queridos. A Bíblia nos conta sobre as origens do povo e do país de Israel, desde a época de Abraão. Ao longo da história, amados, Deus usou Israel para revelar a sua vontade e trazer salvação ao mundo. Então o povo de Israel tem uma história violenta e cheia de sofrimento, mas também com muitos milagres de Deus. Isso é muito importante. Vamos então, a terra prometida.
Há cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes, que seriam o povo especial de Deus. Esta terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da sua vida. Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos que deram origem às tribos de Israel. Muito tempo depois, amados, a terra de Canaã também teve o seu nome mudado para Israel. Então a família de Jacó passou 400 anos no Egito, se tornou um grande povo e, apesar de ser escravizado pela mão de Moisés, Deus tirou os israelitas do Egito e os levou através do deserto para a terra prometida. E neste tempo Deus deu a lei aos israelitas, ensinando-os a viver de maneira diferente de outros povos. 40 anos depois, libertados por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. E vários outros povos moravam no território de Israel. E houve muito conflito. Mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. E nessa época, os israelitas estavam muito divididos entre tribos e nem sempre tinham um líder para os unir. Agora nós vamos falar da monarquia. Chegou uma hora em que os israelitas quiseram um rei, e para os unir, 1 Samuel 8, 6 e 7, e Deus escolheu Saul, mas ele fez muitas coisas erradas, e seus descendentes não herdaram o trono, e por isso escolheu Deus outro rei, chamado Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Salomão, o filho de Davi, foi um rei muito sábio, que construiu um templo para Deus. Mas na sua velhice, Salomão abandonou Deus. Depois do seu reinado, o povo de Israel se dividiu em dois reinos. O reino de Israel a norte, governado por vários reis diferentes, e Judá, uma das tribos a sul, governado pelos descendentes de Davi. Todos os reis de Israel foram ruins e rejeitaram a Deus. E por fim o reino de Israel foi conquistado pelo Império Assírio e o povo foi exilado. Mas o reino de Judá teve alguns reis bons e tementes a Deus, e por isso esse reino durou mais tempo. Então o exílio, apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu a lei e cometeu muitos pecados, segundo Crônicas 36, 15 e 17. Uma série de reis ruins levaram a conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído e o povo foi exilado durante 70 anos. E depois desse tempo, os israelitas tiveram a permissão para voltar para a sua terra e construíram um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus, meus queridos, têm morado fora de Israel. E foi nessa época que a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus aconteceu. Mas Deus salvou o seu povo através de uma mulher chamada Esther. E desde então, muitas pessoas tentaram destruir Israel. Israel não voltou mais a ser um país independente, exceto durante um breve período debaixo dos Macabeus. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônios, os persas, os gregos, os egípcios, os assírios e os romanos. E Israel no Novo Testamento. No Novo Testamento, o território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias. As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados e os romanos frequentemente interferiam nas tradições religiosas judaicas. E tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. E veja, queridos, que desde o exílio, o povo de Israel não tinha tido um rei de linhagem de Davi. Mas Jesus era descendente de Davi e ele fundou um reino muito maior, o reino de Deus, Daniel 2,44. E nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois alguns judeus passaram a perseguir os cristãos.
Mais tarde, os romanos também perseguiram a igreja. E agora a gente vai falar dos séculos de dispersão. Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o segundo templo destruído, Lucas 19, 43, 44. E isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade, e depois de uma grande revolta judaica, as revelações entre judeus e romanos, as relações pioraram cada vez mais, até que os judeus, meus amados, foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. E durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. E eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve o nome mudado para Palestina. Preste atenção. E foi dominada por vários povos diferentes ao longo desse tempo. Grupos de judeus se instalavam na região, mas muitas vezes eram perseguidos. A região de Israel caiu nas mãos dos otomanos e esteve debaixo do domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio somente iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem a criação do Estado moderno de Israel. Com o povo estrangeiro que não integrava completamente a cultura dos países onde se instalava, os judeus foram muitas vezes vistos com desconfiança, e eles foram alvo de muitas perseguições étnicas e religiosas no mundo inteiro. A tentativa regular para exterminar os judeus, sua capacidade de se defender e a sua falta de direitos levou ao surgimento de um movimento para formar um novo país, Israel. E este movimento ganhou força a partir do século XIX e ficou conhecido como movimento sionista por causa do Monte Sião, que fica junto de Jerusalém. E o regime nazista realizou o maior massacre de judeus na história. No fim da Segunda Guerra Mundial, a compreensão que tinha acontecido trouxe um grande apoio à ideia de criar o Estado para os judeus. Em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo do domínio britânico, foi dividida e nasceu o Estado de Israel. No entanto, amados, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar um novo país. Desde a sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, os israelitas e palestinos ainda não conseguem viver em paz, e os dois lados têm cometido atrocidades. Israel hoje é uma mistura de influências judaicas, cristãs e islâmicas. Cada vez mais judeus estão voltando para Israel, mas o país ainda enfrenta muitos desafios. E a história de Israel tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu sua promessa e abençoou todos os povos da terra a partir de Abraão, por meio de Jesus. Mas Israel é o povo eleito. Deus fez promessa a eles: jamais qualquer nação da terra irá destruir Israel, porque Deus, quando fala, está falado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e lembre-se, Israel é uma nação criada por Deus, tem um propósito de Deus. Deus chama Abraão e a partir de Abraão ele tem um projeto para criar a nação de Israel. Ore pelo bichinho de Jacó, ore por Israel. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Graça e paz.